verdade, cansaço, desânimo, tinha né? dado Pode outra palavra, estar tirando né, a pra sua poder trazer vontade, profético. mas o mais importante Mas que na hora você que o fez Santo essa falou noite que não era é estar aqui na casa do para Senhor. trazer essa palavra. É através de Cristo, E é justamente através da cruz testemunho que eu nós quero contar conseguiremos vencer as nossas Isso é uma lutas. palavra que eu vim trazer. E com relação a isso, eu queria sobre trazer uma testemunho, palavra mas eu quero essa contar noite com sobre testemunho. fortalecimento Para a honra e espiritual. glória do Senhor Jesus, amém? Porque nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Agora, no Né? dia A 26 luta é de grande, as setembro, dificuldades não são poucas, o meu os processo tempos da são minha carteira maus. Então, tá se pra nós vencer já não nos e- fortalecermos no Senhor, E desde nós do iremos primeiro dia, padecer. igreja, E não é isso desde que o nós primeiro dia. queremos, né? Você pensa numa guerra. Então pra a tirar palavra essa diz assim, eu vou ler somente o Primeiro dia, versículo eu me lembro 10. que eu trabalhava lá Efésios no capítulo mercado de 6, subgerente. o Aí eu versículo tava no açougue, 10. e o Quanto outro ao açougue mais, tinha folga, né? sede fortalecidos E no nesse dia eu Senhor ia começar e na já as aulas força do teóricas. seu poder. E o abençoado Vamos foi orar? almoçar e não veio Senhor, mais. meu Deus e meu Pai, nós te Ele foi rendemos almoçar, graças, então te era pra ele louvamos, vir, meu Pai, pela tua 4 bondade, horas, né? pelo teu amor, Lá as pela aulas tua começam às misericórdia, 6 meu horas. Deus. Obrigado por tudo que o Senhor E já o rapaz fez não até acabou aqui vindo, neste então momento, daí começou uma guerra. pela tua Pensei, agora, presença, eu sozinho pelo aqui teu no açougue, agir como é no que meio eu de vou, nós, aonde o Senhor chega, a fazer cura, a essa aula? libertação, aonde o E Senhor se eu chega pegasse a falta, milagre pra pagar e uma a taxa lá? fortalecimento. Nós pedimos Então, a eu tua dei um jeito misericórdia de dar um sobre jeito pro colega nós. meu aí, Que não e seja foi lá eu tirar aqui essa noite, mas esse que o meu teu Espírito horário Santo, ó que eu tava Pai, dando aula. venha falar aos nossos Então, foi uma guerra, corações. Não é E eloquência, não é um foi indo, aí eu intelecto, mas o agir fiz do as teu aulas, Espírito tem hora Santo que no eu- meio de nós. É primeira disso prova que eu precisamos, é da reprovei. tua presença, é do teu agir em 26 nossas vidas. pontos. Portanto, fique à vontade no meio Aí de eu nós, em continuei, nome de Jesus. a segunda, Amém. reprovei de novo. Eu não 25 nasci em berço evangélico. Aí foi o que eu fiz. Eu aí me dei um tempo, converti né? aos A negócio 32 anos apertou, de idade. apertou mesmo. Tem pessoas que já nasceram Aí no berço demorou evangélico. uns 3, 4 meses. Mas tem uma tanto um carteira, quanto o outro, vai sair. aceitar a Aí eu Cristo empenhei e o mesmo, batismo foi a decisão Aí mais importante da minha Estudei vida. a faculdade de E assim eu tenho madrugada, certeza igual- que não é diferente na sua Quando vida. O eu- aceitar eu- Cristo e se batizar é a eu vou preparar decisão o curso mais pra importante ministrar. que nós podemos tomar nas Faculdade de nossas madrugada, vidas. não, pra poder ir ali Mas estudar, a partir tal, dessa pra trocar. decisão as coisas Não, não tava ficam empenhado mesmo, fui lá. fáceis. Por que não ficam Fiz a fáceis? Porque 25 a pontos. caminhada Reprovei é de novo. difícil. A caminhada Rapaz, é e cheia aí de eu dei outro tempo, obstáculos, né? de Aí, buracos, uns 2 meses de atrás muros aí, que nós temos que eu transpor. tava realmente Então, pensando em cheio, desistir. ou É resumido, verdade, eu cheio falei, de ó, dificuldades. Eu vou desistir, mas... E essas, depois eu- essas dificuldades nós eu só vou tirar de conseguiremos novo. vencer através Não, de mas eu Jesus. vou lá, eu vou A de todo novo, vamos ver. momento Se nós eu reprovar na somos, escrita, ok. nós Sou temos rude que pra tomar escrita. decisões. Isso aí é Né? um negócio- Todo momento eu vou para a direita ou eu vou Fui lá para a de novo. esquerda, eu vou em Graças a frente ou Deus, eu eu volto, passei, eu né, vou ao 30 culto pontos. ou eu não vou ao Deu tudo culto, certo. eu leio ou não Aí eu leio fui a pra Bíblia, fazer e aula essas prática lá, decisões que carro, eu de tomo moto. no meu dia a dia Então, é nessa o que aí vai também eu tinha, determinar alguma o dificuldade, meu né? futuro. Como garagem. Essas decisões que eu Mas, tomo assim, eu tinha hoje dificuldade antes provavelmente de praticar, ecoarão mas pela depois- eternidade. Se eu Minha for dificuldade um mesmo servo foi no fiel, eu percurso herdarei muito, eu a tinha minha mesmo. salvação. Mas se E eu me desviar dos caminhos do Senhor uma e não semana atrás, quiser graças a Deus, saber pra de honra do Cristo, Senhor, recebi minha provavelmente carteira, eu irei para aqui a a minha morte carteira, eterna. a Essas são AIV, decisões que nós temos que tomar diariamente. E essas decisões, Eu ela a também, todo moto, momento né? estão batendo a porta, decisões boas e decisões Uma bênção do Senhor. más. E é sobre Então, elas amado, que eu gostaria de falar essa noite. Essa guerra que nós Deixa eu vivemos trazer. entre a carne sobre crer. e o Espírito. Se nós quisermos ver o milagre Lá de em Deus, Gênesis capítulo Aqui 4, é o milagre de Deus, já tá versículos cumprido. 6 e 7, eu ia desistir a palavra no momento, diz mas só assim, que exemplifica muito bem Deus o que me eu, deu força. o que eu estou falando. Agradecer Vou muito ler no ao Senhor, celular Deus, aqui porque eu você- gosto mais se dessa tivesse me versão deu do celular. uma- Gênesis assim, ele me deu capítulo uma 4, orientação, né, versículo irmão? 7. Não é que ele- É sobre Caim e Ele Abel. deu uma A orientação palavra diz pelo assim, ó, louvor a se Deus, tivesse pela igreja, feito pela Deus oração falando também com dos Caim, irmãos, amém? tá? Então, eu tô Vou muito começar a feliz ler do porque versículo foi 6 que fica uma mais conquista, fácil o né? entendimento. Deus Amém? falando Aí, com Caim. Então o glória a Deus Senhor por isso. disse, por Eu que quero você chamar está essa com noite raiva? O pastor Eiran, Por que anda para carrancudo? trazer a palavra do Senhor. Se tivesse Amém? feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas Glória a Deus. você Saúde a todos com a paz do precisa Senhor. Amém, irmão? vencê-lo.
Ou seja, Caim e Abel, era a oferta dos dois. Vocês lembram? Gênesis capítulo 4. Abel deu uma oferta espetacular para o Senhor. Caim não. E Deus se agradou da oferta de Abel. E por isso que ele estava, por isso Caim estava com raiva, eu gostaria de compartilhar. E Deus pergunta, por que você está com raiva? Ou seja, Caim, foi a decisão que você tomou. Foi a oferta que você fez. E agora você está carrancudo e está com raiva. Aí ele diz, porque você agiu mal, o pecado está à sua porta. Agora cabe você vencê-lo. Comigo é um processo. Eu já começo lá em casa, eu tenho que vencer o pecado, você tem que vencer o pecado. Aí, e Deus já sabia o intento do coração de Caim, que era o quê? Isso é prático nosso lá, meu e da minha. Aí o versículo 8, ele sacramenta isso e diz o seguinte, aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam num campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Ou seja, Caim não venceu o pecado. Ele, até então, quando Deus ainda falava com ele, ele estava com esse intento no coração. Eu vou matar meu irmão. E Deus o advertiu, o pecado está à porta, Caim, mas cabe você dominá-lo. E Caim resolveu matar o irmão. Então, a todo momento, nós nos deparamos com esse tipo de situação. Eu roubo ou não roubo? Eu mato ou eu não mato? Eu peco ou eu não peco? Eu adultero ou eu não adultero? Eu pego esse telefone ou eu não pego o telefone? Eu pego esse dinheiro ou eu não pego esse dinheiro? Então, cabe a nós dominar esse pecado que está à porta. Mas esse pecado que está à porta, nós só conseguiremos vencê-lo se estivermos em Cristo. Se estivermos fortalecidos no Senhor. Porque se nós estivermos com a carne prevalecendo, assim como aconteceu com Caim, nós vamos pecar. Se nós estivermos tendenciosos ao pecado, à carne e não ao Espírito, nós iremos pecar. Por isso que muitas vezes nós continuamos fazendo aquele pecado, pecamos quanto mais, peco, aí eu me arrependo, peco de novo, eu me arrependo e peco de novo, e aquele pecado não sai da minha cola, não sai de trás de mim. Você está precisando se fortalecer no Senhor, você está precisando fortalecer o teu espírito, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós precisamos muito nos fortalecer, porque a briga não é fácil. E a palavra vai dizer o seguinte também lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele precisa fugir da gente. Ele vai fugir da gente em nome de Jesus. Porque nós iremos nos fortalecer no Senhor. Então o que é se submeter a Deus? Tiago começa falando, portanto, submetam-se a Deus. Submeter nada mais nada menos é obedecer a Deus, é colocar-se sob, é colocar-se abaixo, é você estar sujeito à vontade de Deus. Aí lá em Mateus 7, versículo 24, que foi até o tema do nosso Congresso dos Homens, a palavra vai dizer assim, ó, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve minhas palavras, veja bem, mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O que Cristo está nos ensinando aqui nessa passagem? Nós estamos reunidos na comunidade cristã, fruto do Espírito do Sol Nascente. Nós somos pessoas comuns, ou seja, normais. Nós estamos escutando a palavra de Deus que chega aos nossos ouvidos.
Ou seja, a palavra é a mesma, a situação a qual nós ouvimos a palavra também é a mesma. Ou seja, o terreno é o mesmo, comunidade cristã, fruto do Espírito. A diferença do prudente e do insensato é que o prudente ouviu a palavra e obedeceu. E o sensato ouviu a palavra, ele entrou no ouvido, saiu no outro e ele não obedeceu. Então um grande diferencial para o fortalecimento espiritual é nós ouvirmos a palavra e obedecermos a ela. Não adianta nós estarmos aqui, fazemos um esforço grande, e isso é uma caminhada, nós estamos aprendendo, estamos crescendo a cada dia mais. Eu não quero dizer para você que você vai sair daqui um super-homem, e você vai vencer tudo, não, você também vai errar, você ainda vai tropeçar, mas é um aprendizado, e cada dia nós aprendemos, cada dia nós crescemos, aprendemos mais em Deus, a cada dia nós nos fortalecemos. É a mesma coisa quando a gente chega lá na academia e vou virar agora halterofilista. Eu não vou entrar na academia, fazer uma semana e vou sair forte. Não, é um exercício diário. Um exercício diário. A palavra é um exercício diário. E a gente vai aprendendo e a gente vai procurando fazer conforme ela nos ensina, e nós iremos nos fortalecendo. É mesmo aquele exemplo do empresário. Tem um exemplo de um grande empresário, que o empresário foi entrevistado e perguntaram para ele qual era o sucesso daquela empresa dele. E ele dizia: meu sucesso aqui não são as grandes coisas, as grandes contas que eu tenho que pagar. Porque as grandes contas todo mundo fica de olho, né? As grandes faturas que nós temos que pagar, mas as pequenas nós esquecemos. E ele fala: essa mesa que está aqui nesse escritório você pode passar e você não esbarra nessa mesa, porque ela é grande e você está vendo. Mas aquele fio que passa debaixo daquela mesa você não vê, então você pode tropeçar naquele fio e vir a cair. Então ele falando, as pequenas coisas nós precisamos prestar atenção. E muitas vezes eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas você pode estar negligenciando o seu casamento mesmo sem adulterar. Você pode estar negligenciando a sua vida, o seu fortalecimento espiritual, mesmo sem roubar e matar. São nas pequenas coisas também que nós devemos olhar. E já que nós intitulamos esse domingo como culto da família, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as famílias. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fortalecimento espiritual dentro do lar, no seu ministério e no seu emprego. E nós vamos primeiro lá para Colossenses capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler, se você quiser, não precisa abrir, somente anota, depois você dá uma lida em casa com calma, com atenção, para nós a cada dia estarmos aprendendo mais. Colossenses capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. E eu te pergunto essa noite, esposas, como você tem sido com o seu marido? Esposas, você verdadeiramente tem se sujeitado ao seu marido como deve ao Senhor? Hoje está na moda um empoderamento feminino. Todo filme que você assiste é um empoderamento feminino. Não sou nada contra, não há um empoderamento que tem feito, esse eu sou contra, que está nos filmes, o que estão pregando aí no mundo. Mas eu não sou nada contra a mulher trabalhar, a mulher conquistar o seu espaço, eu não sou nada contra com isso. Mas mulheres, quem é o cabeça da sua casa é o seu marido. O marido é o cabeça da sua casa, não é você. E quando nós invertemos isso, nós nos enfraquecemos espiritualmente. Ou seja, nós de alguma forma estamos negligentes dentro da nossa família. Isso é ruim. Aí tem no versículo 19, diz assim, maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza.
Em Efésios também diz que maridos, que eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo, ou seja, Cristo se entregou pela igreja, morreu pela igreja. Maridos, nós temos amado as nossas esposas como Cristo amou a igreja? Maridos, nós temos tratado nossas esposas com amor ou com aspereza? Como eu tenho tratado a minha esposa? E eu falo isso com muita propriedade, eu preciso mudar. Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu já conversei um pouco com Bárbara. Bárbara é a minha esposa, tá? Para quem não conhece, a que fez a oferta. E eu, devido ao meu trabalho, muitas vezes eu sou muito frio, sabe? Sabe, pastor Gilbertinho? Eu sou muito frio, porque eu tenho que agir muito com a razão. Então, às vezes, eu sou um pouco indelicado, não dou a devida atenção da qual eu deveria dar para minha esposa. Confundo as coisas. Mas eu já me abri com ela e eu vou mudar em nome de Jesus. Já tenho mudado. Sabe por quê? Porque eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso ter uma família estruturada. Filhos. Versículo 20, filhos, obedeçam sempre os seus pais, por isso agrada ao Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais. O primeiro mandamento com promessa que tem na Bíblia é: honre seu pai e sua mãe, que você terá acrescido seus dias aqui na terra. Hoje tem sido ao contrário, você pode perceber isso. Hoje é totalmente o inverso, a mulher manda no homem e os filhos mandam nos dois. Hoje quem manda é os filhos, que manda dentro da casa. Os pais só fazem aquilo que os filhos querem. Os pais só saem para comer aquilo que os filhos querem. Se a gente vai lanchar lá em casa era assim. A gente saía da igreja e eu sou louco com pizza, gosto muito de pizza. E ela só gosta de sanduíche, e eu quase não estava mais comendo pizza, porque eu queria fazer a vontade delas. Mas a gente faz isso por amor. Mas eu quero dizer para você que isso é errado. Porque quem estava mandando até no que eu deveria comer eram minhas filhas. Isso não é diferente em várias famílias. E as crianças mandam dentro de casa. A criança faz uma birra e o pai dá. E a mãe dá. E a mãe faz todas as vontades. E assim os filhos já não honram mais os pais. E assim os filhos já não obedecem mais os pais. Então nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Nós precisamos colocar cada um no seu devido lugar. Isso é fortalecimento espiritual. Isso são as pequenas coisas que vão minando as nossas famílias. Entendeu? É isso aí que faz o casamento destruir. E você acha que Deus se agrada de um casamento desfeito? Não. Mas as pequenas coisas vão nos enfraquecendo. As pequenas coisas vão enfraquecendo as famílias. Nas pequenas coisas nós vamos irritando ou entristecendo o Espírito Santo. Porque não nos atentamos à palavra de Deus. Sejamos prudentes. Façamos como a palavra nos ensina. O homem é o sacerdote. A mulher é a ajudadora. E os filhos lá no lugarzinho deles. E assim a gente vai ter famílias ajustadas em nome de Jesus. Mas não termina aí no nosso trabalho. O versículo 22 diz assim, isso tudo em Colossenses capítulo 3. Servos, ou tem versões que são escravos, em tudo obedeçam os seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. E eu te pergunto, como é que você tem sido no seu serviço? Como é que você tem sido lá o seu testemunho do crente? O pastor Arã é crente, ele é pastor. Como é que tem sido o testemunho dele lá no serviço dele? Será que verdadeiramente eu tenho dado um testemunho adequado daquilo que eu sou? E a palavra diz: obedeçam os seus senhores terrenos. Procure agradá-los sempre, mesmo na ausência deles. Isso é muito sério. Nós temos dado testemunhos horríveis aí fora.
O crente é horrível, o crente quer chegar mais tarde e ir embora mais cedo, o crente é preguiçoso. Eu vejo isso no meu serviço. Eu vejo amigos evangélicos, cristãos, que dão péssimos testemunhos. Isso é muito triste, porque eu não estou só manchando a minha imagem e o meu Deus a qual eu sirvo. Isso é enfraquecimento espiritual, isso entristece o Espírito Santo de Deus, isso traz colheita ruim para a minha vida, e aí eu não entendo porque eu não consigo prosperar no meu serviço, porque eu não sou promovido, porque eu não consigo, aquela porta não abre para mim, que eu sempre quis que aquela porta abrisse, e o que está acontecendo? Ô Senhor, que luta é essa? Por que o Senhor trancou essa porta? Eu quero dizer para você que quem trancou essa porta foi você, não foi Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer te fazer próspero, Ele quer te fazer feliz, Ele quer te trazer uma vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus para a igreja. É através da cruz do Calvário, é isso que Ele falou. Ele disse sim que nós teríamos aflições, vamos ter aflições, mas muitas delas somos nós que colhemos. É o nosso plantio. Eu trato mal minha esposa, eu bato na minha esposa, aí ela resolve ir embora, faz uma queixa na delegacia, eu vou preso, e a culpa é da esposa, e a culpa é de Deus. Eu gasto mais do que eu recebo, e estou passando uma luta, o Satanás está feroz comigo, que eu não consigo pagar as minhas contas. Você que está feroz com o cartão de crédito, não é Satanás. Então precisamos observar a palavra, para a gente entender melhor a colheita, aquilo que nós temos trazido para dentro de nossas casas. Que testemunho nós temos dado. Versículo 24, lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo no versículo 24? Que você colherá aquilo que você irá plantar, aquilo que você plantou. Quem serve é Cristo, e Ele dará segundo a colheita de cada um. E como é que você tem sido ministerialmente? Como é que você tem sido dentro da igreja? Essa palavra aqui, ela me tocou muito. A gente estava lendo essa palavra lá no estudo bíblico que a gente tem na sede, todo dia, 8 horas da manhã. E nós lemos essa passagem aqui, e Deus falou tremendamente no meu coração, eu não tinha observado. Ela está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6, 7 e 8, eu vou ler. A palavra diz assim, Samuel, deixa eu esclarecer um pouco, contextualizar um pouquinho essa passagem. Todas as nações já estavam com reis, e quem reinava sobre Israel era Deus, através do seu intermédio dos profetas. Deus falava através dos profetas para o povo, e eles queriam um rei, para governar como todos os outros. Ali do lado ali, o pastor Gilbertinho, lá é jogo de luz e luz preta. A gente aqui quer também essas paredes pretas, quer jogo de luz. A gente quer fazer um funk gospel, porque todas as igrejas têm funk gospel. Era mais ou menos assim. Todas já fazem. Nós também queremos. Era isso. Eles queriam um rei para reinar sobre eles. Aí o versículo 6 do capítulo 8 diz assim, Samuel não gostou do que ele tivessem pedido um rei, e buscou orientação no Senhor. Isso é Samuel, o profeta. Não gostou do pedido deles, e foi lá buscar orientação no Senhor. Aí veja bem o que o Senhor fala no versículo 7. O Senhor lhe respondeu, faça tudo que eles lhe pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Versículo 8, desde que os tirou do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você, Samuel, da mesma forma. Vou ler o versículo 7. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, Samuel. Muitas vezes o pastor ou o líder do seu ministério te pede, te convoca, você vira as costas e não atende o seu pedido, não é verdade?
E eu quero dizer para você que todas as vezes que você vira as costas, você não vira para ele, você vira para Deus. É isso que a palavra está dizendo. Samuel, não se entristeça se eles estão fazendo isso com você. Não é a vocês que eles estão tratando, é a mim que eles estão rejeitando. Então nós precisamos ministerialmente, dentro da igreja, entender que toda liderança é instituída por Deus. E se Deus colocou você como líder desse ministério, eu logo quando cheguei, eu me batizei nessa igreja, fui ungido obreiro, aqui na comunidade cristã Fruto do Espírito, glória a Deus por isso. E com pouco tempo que eu já era obreiro, eu fui liderar o Ministério de Organização e Serviço. E lá tinham diáconos. E eu, como obreiro, era líder. Graças a Deus, eu não tive muito problema com isso. Mas um ou outro ainda é um pouquinho mais resistente com relação a isso. Mas eu quero dizer para você, se você é diácono e quem está na liderança é o obreiro, quem colocou foi Deus. E se você o rejeitar, você não está rejeitando ele, você está rejeitando ao Senhor. Se você rejeitar o seu pastor, você está rejeitando ao Senhor. Porque quem colocou o pastor aqui foi Deus. Foi Deus que o colocou aqui. Foi Deus que colocou o líder do seu ministério. O ministério pertence a Deus, não pertence a ele, ao líder também. O ministério aqui, a comunidade cristã Fruto do Espírito, extensão do Sol Nascente, não pertence ao pastor Gilbertinho, pertence ao Senhor. Então ele está aqui enquanto Deus quiser. Quando Deus não quiser, ele não vai estar. É assim. Então todas as vezes que você vira as costas ao seu pastor, você não vira a ele, mas você vira as costas para Deus. E isso é enfraquecimento espiritual. E isso traz colheita ruim para a sua vida. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque a gente começa a entender porque nós escolhemos tanta coisa ruim. Porque acontece tanta coisa ruim conosco que nós não entendemos. E se resume unicamente na falta de observância à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus. Precisamos todos os dias resistir ao diabo. A palavra vai dizer, andando, como resistir ao diabo, todos os dias, que está lá em Tiago, né? Capítulo 4. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Todos os dias nós precisamos resistir ao diabo. E como nós resistimos ele? Andando na contramão do mundo, negando a oferta do mundo. Essa palavra em Efésios capítulo 6, depois os versículos a seguir, depois do 10º, 11º, 12º, ele vai falar sobre as armaduras de Deus. É um texto muito conhecido sobre a armadura de Deus, sobre a armadura que o crente precisa vestir. Ou seja, o que Deus está querendo mostrar para nós? A nossa roupa é diferente sim da do mundo. Eu não posso me vestir como o mundo se veste. Eu falo isso espiritualmente mesmo. Não só mulheres ou homens. Eu falo, não estou usos e costumes. Não estou pregando isso aqui com relação à roupa. Eu estou pregando com relação espiritualmente. A nossa vestimenta é diferente. Nós somos separados do mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós não podemos ser confundidos com eles. Sou melhor do que eles? Não. Preciso pregar o amor de Cristo a eles? Sim. Mas eu não posso me vestir como o mundo veste. Eu preciso sim andar na contramão do que pregam fora. Eu preciso praticar boas obras. Nós devemos influenciar o mundo e não sermos influenciados. Como igreja, nós precisamos influenciar o mundo. Mas também para conseguir fazer isso, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Refrear as paixões e os desejos do mundo. Direcionar nossos olhos para o que é bom, protegendo nossa mente do que não edifica.
Precisamos direcionar nossos olhos para o que é bom. A palavra vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os olhos forem mal, tudo será trevas. Então precisamos direcionar nossos olhos para aquilo que é bom. Precisamos eliminar as coisas ruins de nossas vidas. Precisamos olhar a vida com outra perspectiva. Se nós fixarmos nossos olhos unicamente ao nosso problema, nós vamos viver o problema a qual passamos. Mas se nós fixarmos nossos olhos em Cristo, ou seja, aquele que é capaz de nos dar a vitória, nós alcançaremos a vitória em nome de Jesus. Então nós precisamos fixar nossos olhos naquilo que é bom e blindar a nossa mente daquilo que é ruim. Parar de ver programas que não edificam. Parar de ver filmes que não edificam, parar de olhar vídeos ou celular, imagem ou fotos daquilo que não edifica. Precisamos blindar a nossa mente. Vamos trazer à nossa mente aquilo que é bom. Isso nos fortalece espiritualmente. Isso afasta o pecado da nossa casa. Precisamos tirar isso de nossas vidas. Nos ocupar de boas obras, mergulhar na obra de Deus. Precisamos mergulhar na obra de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. E isso nos mantém forte. Isso nos mantém de pé. Vamos fugir da aparência do mal. Tem algo na sua igreja, um trabalho a ser feito, tem um evangelismo e tem um outro convite mundano. Vá para o evangelismo, escolha aquilo que é bom, escolha estar do lado de Cristo, escolha fazer a vontade de Deus para a tua vida. E falar nisso, sexta-feira nós vamos estar lá no Tagua Park, às 8 horas da noite. Quem quiser, fique à vontade para estar louvando o Senhor conosco lá. Jamais negue a sua fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Creia no que o seu Redentor vive. Você não está só. Você não está só. Precisamos acreditar nisso. Precisamos tomar posse dessa palavra. Muitas vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que a gente chega a pensar: Deus me abandonou. Eu quero te dizer que Ele nunca irá te abandonar. Deus sempre está contigo. Deus sempre está contigo. Ele sempre está contigo. Nós não entendemos por que acontece certo tipo de coisa. Às vezes um homem é muito violento, um homem faz isso, faz aquilo, e as pessoas falam: como é que esse homem não morre? É porque não chegou a hora. Deus está cuidando. Deus cuida sim. Isso é indiferente de salvação. Deus, Ele nos ama, Ele ama o pecador e Ele ama o servo dEle. Deus, o amor de Deus está sobre todos. Todos, o amor de Deus está sobre a sua vida, querendo você ou não, independente daquilo que você fez, independente do seu passado, independente de quem você era, não importa, Deus te ama, e Deus quer fazer uma obra gloriosa na sua vida, e Deus está te dizendo essa noite: eu quero te fortalecer, eu quero te colocar de pé, eu quero mudar a tua história, eu quero que você seja um vaso de honra em minhas mãos, eu quero fazer grandes coisas na tua vida, mas você precisa deixar. Você precisa deixar. Lá em Gênesis 4, mas você precisa vencer o pecado, mas você precisa se fortalecer. A graça de Deus é tremenda, o amor de Deus é tremendo sobre nossas vidas, mas nós precisamos receber o melhor de Deus, estar com o coração aberto. Nós precisamos verdadeiramente acreditar. A graça de Deus, ela nos salva, ela nos dá o direcionamento perfeito. A graça de Deus, ela nos liberta do passado, do pecado, ela nos justifica. A graça de Deus, ela nos aproxima do Pai. A graça de Deus, ela nos faz um só povo, uma só pessoa. É a graça de Deus, é o sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos que se apegar nela.
Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Comece a sua semana amanhã diferente. Saia da igreja hoje diferente. Saia crendo que Deus é contigo e Ele quer mudar a tua história. Confie na presença de Deus. Você vai conseguir vencer o problema. Você vai conseguir suprir a necessidade do teu lar, porque Deus é contigo. Creia no seu poder. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Sujeite-se ao Senhor, creia na sua palavra, obedeça, não seja somente ouvinte, seja praticante da palavra. Não é fácil, irmão, não é fácil, essa caminhada não é fácil. Eu pregando aqui parece que é fácil, não é não, eu sofro lutas, eu passo por luta, eu passo por dificuldade. A palavra lá em Lucas capítulo 9, ela vai dizer que se nós quisermos seguir a Cristo, diariamente nós precisamos negar a nós mesmos e carregar a sua cruz. Diariamente. Essa é uma luta diária. Eu preciso decidir todos os dias a servir ao Senhor. Não, eu vou ser forte e eu vou continuar servindo ao Senhor. É abstinência, é viver longe do mundo. Eu vou conseguir vencer, eu vou resistir o convite, eu vou continuar louvando o meu Deus, eu vou mudar a minha história, isso é fé. Eu vou continuar, eu vou perseverar e eu vou vencer em nome de Jesus. É assim a nossa caminhada, é de luta em luta, é dia após dia, é decisão, Precisamos decidir mudar a nossa história hoje. Precisamos mudar a nossa história hoje. Tem que haver o começo, tem que ter o primeiro dia, tem que ter a decisão. Eu preciso decidir mudar a minha vida. Eu me converti aos 32 anos de idade e Deus batia a minha porta. Eu lembro que eu estava afogado no álcool. E um primo meu, ele católico, não era evangélico, mas ele falou: Airan, eu tinha recentemente me separado, meu primeiro casamento. E aquilo mexia muito comigo e isso já estava influenciando no meu serviço, porque eu não parava de beber, e meu primo, num certo momento, me deu uma Bíblia católica, pequenininha, com um zíperzinho. E eu, desde aquele dia que ele me deu aquela Bíblia, antes de dormir, eu lia um versículo. Não entendia muita coisa, eu lia um versículo, mas eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, eu estava me prejudicando, sabe? O dinheiro já tinha ido embora, a família já tinha ido embora, e eu estava cada dia mais me afundando. Meus pais moravam no Rio de Janeiro, e eu era sozinho aqui em Brasília, e me afundando. E eu comecei a ler um versículo por dia. Eu lembro que eu abri, acho que no Evangelho de Mateus, e todo dia antes de dormir eu lia um versículo. E eu vou te falar uma coisa, não durou muito não, para o meu coração começar a queimar. E meu coração falava: vai para a igreja. Só que eu tinha uma resistência muito grande à igreja evangélica, porque eu achava que todo pastor era ladrão. Eu falava: lá só tem ladrão, eu não vou. E eu tinha muita resistência à igreja católica, porque eu não aceitava aquele tanto de imagem pendurada na igreja. Eu falei: isso é errado. E o que essa confusão me fazia? Eu não ia nem para um lado nem para o outro, e me afundava cada vez mais. Mas o coração ardia, e eu sabia que eu precisava buscar um rumo na minha vida. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está passando por essa situação, e eu sabia que eu precisava tomar um rumo na minha vida. Até que eu comecei a conhecer essa menininha pequenininha, que linda, minha esposa. E ela, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, começou a me colocar no caminho correto. E através de uma amiga dela, nós fomos para um grupo familiar.
E ali a palavra era pregada, e eu com muita resistência. E ela falou para mim: eu vou me batizar. Eu falei: vá, tenha bom proveito do seu batismo. Eu não largo a minha cerveja, eu não largo a minha vida. Mas Deus é bom, Deus é lindo, é maravilhoso. E lá havia, nessa igreja havia uns encontros, uns acampamentos. E foi num acampamento desse que o líder da célula, eu não queria saber de Jesus, mas eu comecei a prestar atenção na sua palavra. Essa é a diferença de você ouvir a palavra de Deus e você crer no seu coração. E eu comecei a ver que eu fazia muitas coisas erradas. E o líder lá dessa célula, ele me inscreveu no acampamento. Chega eu sexta-feira, já estou terminando. Sexta-feira, estaciono o carro, fumei quase 2 cigarros, um atrás do outro, que eu falei: eu não vou poder fumar nos acampamentos de crente, não vou poder fumar. Fumava há 18 anos, fumei quase um cigarro atrás do outro, deixei a carteirinha lá, o pastor Edvantes, na porta lá, para quando eu voltasse no domingo eu acender o meu cigarro. E fui, botei um chiclete na boca. Quando eu cheguei lá, o acampamento falou o seguinte, o líder do acampamento: eu já velho, né? E com 32 anos de idade. Não, velho não, era novo, né? Desculpa se alguém tem essa idade aí. Eu falo já de idade, mais novo, mais velho. E pra minha faixa etária de idade só tinha eu. E eu falei pro meu líder: eu vou, ó, beleza, eu me dei bem, vou embora. Não, você não vai não, era. Eu vou, não vai não, peraí que você vai junto com os jovens e os adolescentes. Eu falei: rapaz, o que eu vou fazer com esses meninos? O que eu vou fazer nesse lugar com esses meninos? Quem fez foi Cristo na minha vida. Naquela sexta-feira, dia 6 de setembro de 2009, eu resolvi abrir o meu coração para Cristo. E Ele fez uma gloriosa obra na minha vida. Ele fez uma obra extraordinária na minha vida, a ponto de eu chegar no domingo, quando eu abri a porta do meu carro, pastor Edvantes, eu peguei a carteira de cigarro e dei para o meu líder e falei: eu não preciso mais disso. Porque eu sabia que eu tinha tido um encontro glorioso com Cristo. Daquele dia, eu vou falar para você, eu tentei tomar cerveja, tentei, mas não consegui, porque Ele é fiel, e tem 10 anos. E hoje, eu estou aqui usando o altar da igreja dele. Eu estava ali meditando no Senhor e falando: meu Deus, que responsabilidade falar da tua palavra. Que responsabilidade é ser mensageiro do Deus Todo-Poderoso. Mas é aqui que Ele me colocou. E Ele quer fazer isso na tua vida. Eu não sou espelho para ninguém não, você está entendendo? Você não tem que ser igual o pastor Irã não. Você tem que ser espelho, você tem que ser igual a Cristo. Você tem que deixar Ele fazer a obra na tua vida. Você tem um chamado, você tem uma promessa. Ele quer te usar, Ele quer te curar, Ele quer transformar a tua vida. Receba essa palavra, receba esse fortalecimento espiritual. Muda, decida mudar hoje. É hoje a mudança, é agora. Abra teu coração, entregue ele a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos essa noite pelo teu amor, pelo teu amor. Venha fazer uma obra gloriosa em nossas vidas. Venha trabalhar, venha tocar em nossos corações. Nós estamos diante de Ti, meu Pai. Vem com Teu Espírito, Senhor. Venha mostrar a Tua glória. Vem com a Tua presença sobre nossas vidas para a glória de Deus. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te rendemos graças, meu Pai. Estamos diante de Ti. Vem com Teu amor.